Hoje eu quero ensinar vocês a abrir um canal no YouTube. Não sei se vocês querem fazer isso, mas se vocês tiverem curiosidade de como é que a gente faz isso, esse vídeo vai te ajudar a entender. Alice do Futuro aqui para te dizer que eu gravei esse vídeo no freestyle total. Então eu esqueci de alguns detalhes, como por exemplo, pedir para você dar uma curtida no vídeo, entendeu? Pedir para você o quê? Se inscrever, que o canal acabou de começar, e te explicar que assim, foi um vídeo bem introspectivo, eu tava falando um pouco devagar. Porque eu tava raciocinando enquanto eu falava, uma vez que eu não tinha escrito roteiro nenhum. Então, assim, vocês vão me ver falando com um ritmo que vocês não estão acostumados a me ver, que não é esse ritmo. Que parece ponto 5, entendeu? Vai ser um ritmo ali, um 09, um 08 ali, um pouco mais lento do que vocês estão acostumados, tá bom? Mas assim, é isso, gente. Feito é melhor que perfeito. Então, dito isso, vamos voltar pro passado. Que pra vocês é passado do mesmo jeito, porque isso aqui também é passado pra vocês. Como é que começa um canal? Oi, bom dia. Ai, Brasil! Será que a gente vai fazer isso mesmo acontecer? Acho que a gente vai, né? Sozinha. Sozinha. Tal qual Rafa Dias lá no início. Canal de uma mulher só. Boa tarde! Eu sou Alice de Holanda. Bem-vindo ao meu canal. Ai, meu Deus, não consigo. Caralho, eu não sei fazer isso. Eu sei sim, eu já fiz isso muitas vezes. Fiz uma enquete lá no Instagram e vocês disseram que a rede social que vocês mais usavam além do Instagram era o YouTube. E de fato, né, como vocês bem sabem, o YouTube é um lugar que eu tenho muita familiaridade. É um lugar que eu me sinto muito confortável. Então eu fiquei achando que seria uma boa, sabe, trazer o conteúdo para cá também. Então a gente vai seguir falando de criatividade, de processos criativos, artísticos, tal qual fazemos lá no Instagram. Só que agora em vídeos longos, em vídeos bem mais longos. Uma das coisas que fez eu adiar muito o início desse projeto é a minha dificuldade em lidar com a minha própria inabilidade de organizar as coisas fisicamente. Eu sou muito boa de organizar agendas e tarefas e tudo mais, mas eu tenho muita dificuldade de organizar o espaço. Eu sou uma artista muito bagunceira. E aí o que que eu pensei? Que se fosse para eu estar com tudo organizado, tudo arrumado, eu não ia começar nunca. Então a proposta era que nesse primeiro vídeo eu começasse do começo mesmo, literalmente fazendo faxina no meu ateliê. E isso provavelmente vai ser parte do nosso conteúdo sempre. Porque como eu vou ter muita dificuldade de filmar o ateliê como ele normalmente é, que é um caos e uma bagunça, eu normalmente vou querer arrumar ele. Então eu normalmente vou criar conteúdo arrumando ele, para vocês verem. Para que também a gente não crie essa imagem de que a internet normalmente faz com a gente de achar que tudo tá pronto, sabe? Que só a nossa casa é bagunçada. Não, a gente arruma os ambientes para fazer os vídeos, a gente arruma a luz, a gente arruma a câmera. Eu quero muito que a gente crie aqui no YouTube essa cumplicidade que a gente já tem lá no Instagram de ser uma coisa bem real mesmo, sabe? Bem verdadeira. Não vou falar da minha vida pessoal, além de falar da minha neurodivergência, que eu acho que já é uma coisa bastante pessoal, não é mesmo? Mas não vou ficar expondo a minha vida, a ideia não é virar uma influenciadora lifestyle, mas a ideia é criar conteúdo bem honesto, sabe? Assim, a respeito, inclusive, dessa minha dificuldade de manter as coisas organizadas. Então, tendo em vista isso, eu achei que era bem pertinente começar já do começão mesmo, inclusive com a faxina. Organizar o ambiente, organizar meu espaço de trabalho, que agora ateliê e escritório se fundiram num espaço só, vou ter que arrumar um nome para isso. Não consigo chamar isso aqui de escritório e também não consigo mais chamar de ateliê, porque eu trabalho aqui na edição de vídeo também. Acho que é ateliê de vídeo, né? Ateliê tecnológico, Tech Ateliê. Acho que a gente vai ter que encontrar um nome. É Estação da Bem-aventurança, né? O Austin Kleon já criou esse nome pra gente. Estação da Bem-aventurança, pode ser uma boa ideia. Depois eu posso falar desse livro aqui pra vocês. Austin Kleon é um cara que me inspira muito, que acho que pode ser um tema, vários temas, um bom tema pra gente conversar.
A ideia é a gente poder conversar sobre essas coisas todas que a neurodivergência que eu possuo me possibilita produzir e fazer, para inspirar vocês, para trocar e também para ajudar a ser um regulador externo de algumas dificuldades que eu tenho. Eu sou neurodivergente, tenho TDAH e algumas outras coisas no pacote. E nesse pacote neurodivertido, uma das coisas que eu mais tenho dificuldade é não me boicotar. É fazer as coisas que eu me proponho a fazer até o fim. De modo geral, eu sou uma pessoa que honra muitos compromissos com os outros e muito poucos compromissos comigo mesma. Então, uma das coisas que eu quero com essa proposta aqui, de criar esse conteúdo mais organizado e mais sistemático no YouTube, é botar para jogo o meu compromisso comigo mesma, né? Que a gente bem sabe que quando a gente assume um compromisso público, a gente fica um pouco constrangido de não entregar, não é mesmo? Então a ideia é assumir o compromisso com vocês para conseguir assumir o compromisso comigo. A minha psicóloga diria que isso cheira a sabotagem, mas é o que eu consigo agora, né? Que é fazer o quê? A coisa com vocês, que é para poder o quê? Fazer aquilo que eu quero fazer. E o que é que eu quero fazer, meus anjos? Desenhar e pintar. Para caralho. Muito. Semanalmente. Consistentemente. De preferência todos os dias. Por enquanto, não é todos os dias, porque ainda não dá. Temos cães. Então, eventualmente, teremos latidos, tá bom? Não sei se eu vou cortar na edição ou não, mas então é isso. É o que a gente tem para trabalhar. Essa é a parte difícil de gravar sozinha. Porque eu, quando estou gravando com a Emília de Holanda lá do Estúdio M4 Arquitetura, sou o cérebro externo dela, quer dizer. Então, quando esse tipo de coisa acontece, eu que não sei como me lembro tudo que ela fala, digo onde em que ponto que ela estava. Quando sou eu do lado de cá, como é que fica? Fica sem continuidade, né? O conteúdo, ele o quê? Ele passa batido. Então a gente vai seguir daqui. É isso, meu Brasil. Ah, lembrei que não pinto todo dia. Não pinto ainda todo dia, mas a ideia é conseguir pintar todos os dias, pelo menos de segunda a sexta. Por enquanto, eu estou pintando nas aulas de desenho e pintura que eu faço e nas horas vagas. Então, o que eu vou fazer? Vou transformar esse compromisso público num jeito de me impelir a desenhar com mais frequência e mais constância. Eu pinto há 1 ano e meio, desenho e pinto, né? Há 1 ano e meio, e sou fotógrafa há 25 anos. Ai, fiquei com um pouco de vontade de chorar. Pera ainda. Quando eu olho assim pro lado, ó, é o meu retorno, tá? Que eu tô me vendo. E o retorno do áudio é visual. Então eu espero que eu não grite. Eu não grito, porque eu sou atriz, eu sou controlada. Aí aqui, ó, fico olhando pra baixo que é pra ver meu próprio áudio e olhando pra cá que é pra me ver. Aí, tô muito perto da câmera, né? Esse enquadramento certamente vai mudar. Essa é a luz que a gente tem hoje aqui, ó, natural, luz da janela. Vocês estão na janela do meu ateliê. 25 anos, lembrei. Fotógrafa há 25 anos. Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu achei que eu queria ser jornalista. Eu não sei por que eu achei isso. E aí, eu já tinha esse imaginário da fotografia na minha família muito forte, assim, embora ninguém tenha sido fotógrafo profissional. E o meu avô era um fotógrafo amador que ia bastante bem, ganhava uns prêmios e tudo mais. Então, o que acontece? Acontece que eu botei na minha cabeça que eu queria ser fotógrafa de fotojornalismo. E com 14 anos, eu tive o grandíssimo privilégio de receber de presente da minha mãe um curso de fotografia analógica. As primeiras fotos analógicas da minha vida, veja. A gente tem que começar de algum lugar, entendeu, Brasil? E eu espero, inclusive, com esse canal poder te mostrar que a gente começa do começo mesmo. Ninguém começa do meio, nem muito menos do fim, nem muito menos do sucesso, né? A gente começa do começo mesmo, fazendo foto ruim. E aí, eu comecei a fotografar porque na minha cabeça eu queria muito desenhar as coisas que eu via. Eu via as fotografias, eu já via as fotografias antes de saber fotografar. Eu não sabia dizer os nomes das coisas, mas eu enxergava as coisas. Então, o que acontece? Quando você tem 13 para 14 anos, você é neurodivergente, não identificada, você se sente muito estranha e você encontra uma linguagem, você se apega a ela, né? Então eu me apeguei muito a essa ideia de ser fotógrafa.
E aí as coisas começaram a acontecer. Eu fui estudando fotografia, fotografando de forma analógica, fazendo muita foto ruim. E em algum momento na escola eu fiz aqueles testes vocacionais e descobri que, bom, era isso, era comunicação que eu queria estudar, porque jornalismo não tinha na Universidade de Brasília, que era a universidade que eu queria prestar vestibular. E aí eu fui estudar o que as pessoas que faziam comunicação na Universidade de Brasília, a UNB, estudavam. E aí eu vi que tinha introdução à economia e introdução à estatística, para quem fazia comunicação. Dentro desse pacote neurodivergente tem descalculia, que é uma parada que, assim, eu e os números, eu só me dou bem com os números se for Pix na minha conta. Se não for Pix na minha conta, de modo geral, eu e os números, a gente não está muito bem. A gente não tem uma afinidade, a gente não tem uma troca boa, sabe? É uma relação meio tóxica. Então eu falei, o quê? Introdução à economia? Jamais farei, jamais farei. Continuei a pesquisa e vi que tinha artes cênicas. E aí eu falei, bom, vamos tentar aqui, né? Artes cênicas, já que eu não sei desenhar, não posso fazer artes plásticas. Olha o pensamento rígido. Eu fazia aula de teatro já no ensino médio e fiz a prova e passei na prova específica, fiz o vestibular. Aliás, não fiz o vestibular, eu fiz o PAS. Programa de Avaliação Seriado. Eu acho que isso é um tipo de avaliação que nem existe mais, né? Que agora é só o Enem. Na época que eu fazia, não existia Enem. Na minha época! O Enem era usado apenas como uma forma de avaliar o desempenho das crianças, dos adolescentes, das escolas, né? Tipo, como que as escolas estavam, o desempenho das escolas. E não necessariamente a nota global para poder te colocar dentro de universidade ou não, né? Enfim, passei pelo PAS, entrei na UNB com 17 anos para fazer artes cênicas. Foi um grande encontro, foi maravilhoso. Mas a vida foi passando, né? E depois de 12 anos fazendo teatro de forma estudantil e profissional, eu parei. Isso já vai fazer 10 anos. É muito louco quando as coisas na nossa vida começam a ter blocos de 10 anos, sabe? Isso é uma onda. Isso é uma onda. Isso é bem louco. E aí o que aconteceu? Em 2023 eu comecei a fazer aula de desenho como parte de uma terapia para lidar com questões de saúde mental que não estava tão bom, né? Depois da pandemia acho que ninguém ficou bem, né? Eu também não. E aí já não era lá essas coisas, né? Aí teve uma pandemia, isolamento social, aquela coisa toda, fiquei bem dodói da cabeça. E aí terapia, psiquiatra e tudo mais e aula de desenho. Acabou sendo arte-terapia, sem nem ser, mas foi. E aí finalmente eu aprendi a desenhar. E aí finalmente eu realizei o sonho de ser uma pessoa que consegue olhar para alguma coisa, ver o que quer ver ali daquela luz, daquela sombra, daquela textura e reproduzir. Até o dia em que eu imaginei uma coisa, pintei e desenhei essa coisa e ela aconteceu e ficou pronta, tal qual estava na minha cabeça. Tal qual estava na minha cabeça. E aí foi a primeira vez que eu imaginei uma coisa que não era cenografia, não era personagem, não era foto. E eu consegui botar no mundo. Aí eu chorei muito, tive uma catarse, precisei tomar banho para poder me acalmar e reequilibrar as emoções depois desse desenho. E eu acho que esse desenho foi um troféu, assim, sabe? De etapa cumprida. Saímos do buraco. Estamos fora agora. Vamos continuar lidando aí com as questões de saúde mental que temos, principalmente sendo uma pessoa neurodivertida. Mas, enfim, a sombra foi embora, né? Então, Brasil, a ideia é que a gente consiga criar esse ambiente aqui para conversar sobre criatividade, sobre arte e sobre neurodivergência também, a partir do ponto de vista de uma pessoa neurodivergente, não de uma especialista de saúde mental, né? Então é sobre as minhas experiências, é uma coisa empírica, mas que também sirva de uma forma lúdica e também leve de inspirar vocês e ajudar vocês a enxergarem ao redor de vocês pessoas que possam estar precisando de ajuda e de seu apoio. E ao mesmo tempo também, se você for uma pessoa neurodivergente que se sente um ET, como eu me senti muito tempo na minha vida, você também consiga entender os caminhos, sabe? E perceber como que a gente pode buscar saúde dentro desse processo. Ser neurodivergente é uma coisa muito difícil.
Ser neurodivergente faz com que a gente muitas vezes não se sinta bem nos lugares que a gente está, porque nós somos minoria. Então, quando a gente encontra pessoas neurodivergentes na internet ou na vida real, a gente tem um sentimento de pertencimento que é muito curativo, sabe? É um grande band-aid no nosso coração. É uma sutura mesmo, numa ferida bem grande, sabe? Como eu encontro isso em alguns amigos meus que fazem parte desse clubinho, e também encontrei isso em conteúdos de pessoas que, além de criativas e artistas, também são neurodivergentes, eu fiquei pensando, cara, talvez eu tenha aí 50 centavos para contribuir nessa conversa. E é um pouco isso que eu quero fazer então nesse canal, pra gente poder conversar sobre essas coisas que estão dentro da minha cabeça e que saem em formas de ensaios fotográficos e agora também pinturas e desenhos e eventualmente também canecas com verbetes, porque eu adoro colecionar palavras. Então eu acho que pode ser muito divertido. E se puder ser divertido para mim e divertido para vocês e ao mesmo tempo também ser um jeito de divulgar o meu trabalho como artista, eu acho que é o ponto ideal, né? É o Ikigai de Alice de Holanda. O que é uma vida com 2 canais no YouTube se você pode ter 3 canais no YouTube simultâneos, não é mesmo? Então aproveitar as minhas habilidades aqui com câmeras e com edição de vídeo, que eu sou editora de vídeo também há mais de 10 anos. Sou diretora e editora do canal do Estúdio M4 Arquitetura da Emira de Holanda. E também faço a direção e suporte técnico do canal da Emira. Vamos ver até onde vai isso aqui. A ideia primeiro é conseguir colocar o compromisso público de fazer conteúdo para vocês sobre esses temas todos encaixado numa rotina de produção. Então, pensando nisso, a produção de hoje é a produção desse próprio canal. A gente vai ter uma estrutura muito simples e muito dinâmica aqui, que vai ser sempre assim, uma conversinha em primeiro plano e algo acontecendo em segundo plano, que pode ser ao contrário também. Ou seja, a gente vai ter uma conversa como se fosse um podcast em vídeo, só que produzindo alguma coisa. Porque uma das características principais da minha neurodivergência é uma inabilidade de fazer uma coisa só. Né? Então aqui eu estou dirigindo, filmando e apresentando para vocês ao mesmo tempo, que é basicamente o que eu faço a minha vida inteira, várias coisas ao mesmo tempo. Então a ideia é que, do mesmo jeito que isso ajude vocês a manter a atenção na conversa que a gente está tendo aqui, seja uma forma de eu produzir coisas e colocar no mundo, mesmo que não seja para vendê-las num primeiro momento, né? Ou não, ou seja, não sei. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Então a ideia é que a gente possa produzir coisas enquanto a gente conversa. Então, hoje eu quero ensinar vocês a abrir um canal no YouTube. Não sei se vocês querem fazer isso, mas se vocês tiverem curiosidade de como é que a gente faz isso, esse vídeo vai te ajudar a entender. Se você quer abrir um canal no YouTube, a primeira coisa que você precisa fazer é pensar num tema que você goste muito de falar, de pesquisar e de viver, porque você vai fazer isso muitas vezes, em muitos momentos da sua semana. Eu quero falar de criatividade, arte, neurodivergência do ponto de vista de uma pessoa neurodivergente. Então a gente vai unir esses 3 temas nesse meu conteúdo. De modo geral, a neurodivergência ela vai estar na forma. A arte e a criatividade vão ser os temas. Então é assim que a gente vai conversar. Se você pensa num tema e você decide aquilo que você quer fazer, você precisa pensar numa estrutura. Então, quando a gente pensa na estrutura, a gente está falando de que tipo de vídeo a gente vai fazer. Então, a gente vai ter conversinhas aqui, nesse close, nesse primeiro plano. Eita, que isso aqui em 4K vai ficar uma loucura. Estou gravando em HD e renderizo os vídeos em 4K. Não sei como minha cara tão perto assim da câmera vai ficar em 4K. O foco está variando, né? Dependendo da câmera que você tiver, você tem como colocar ele no manual ou no automático. Ele estava no automático, então à medida que eu me mexi um pouquinho, porque eu tô com a abertura da câmera muito alta, muito grande, o foco sai, ó. Aqui eu tô no foco. Ai, que loucura, eu tenho que tentar ficar parada. Então, a gente pensa na forma, né? Na maneira como a gente quer conversar com as pessoas. Então, que tipo de vídeo a gente quer fazer? Se você quer sentar na frente da câmera e simplesmente falar, ou se você quer ter uma estrutura um pouco mais sofisticada. No meu caso,
eu quero muito que vocês fiquem aqui até o final do vídeo. Então a gente vai ter sempre esse diálogo entre essa cena aqui que vocês estão vendo, que pode talvez mudar de posição. Eu botei aqui hoje porque era a luz que eu tinha, entendeu? Uma luz na cara, assim, ó, pra tentar, né, quer dizer, tem uma questão do olheira, uma coisa, que a luz ela vem e preenche pra gente, né? Gentilmente, ou não, às vezes a luz pode não ser nem um pouco gentil com a gente. Mas hoje ela tá sendo gentil comigo, tá nublado o tempo. Então, enfim, a luz fica bonita, difusa, né? Fica essa luz assim, ó. A gente vai ter essa estrutura de conversar aqui de pertinho e mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. E agora, nesse momento, o que eu tô fazendo é o canal. Então, a gente tem que pensar nessa forma, que pode ou não ser pensada antes, tá? No meu caso, como eu tenho experiência já há muito tempo no YouTube, a forma veio pra mim muito fácil na minha cabeça. Se você quer montar um canal para o YouTube, você pode deixar acontecer naturalmente, como diria o poeta. E aí você vai sentindo, vai fazendo e vai vendo o que a audiência gosta. Eu já tenho esse formato na minha cabeça pronto. E a gente vai testar, né? Dentro disso que eu quero fazer, o que vocês gostam de assistir. Como eu sei que vocês gostam muito dos meus DIYs lá no Instagram, eu acho que vocês vão gostar de assistir aqui também. Num formato aí de conteúdo que possa acompanhar vocês aí na lavação de louça, uma faxina, uma coisa, né? Ou então enquanto vocês desenham também. Eu acho que pode ser uma troca boa, né? Você assiste o meu vídeo enquanto eu te faço companhia para você fazer uma tarefa de casa aí que você detesta. É basicamente o que eu faço com os podcasts que eu gosto de ouvir e de assistir. A gente pensa então num nome, né? Então a gente tem que ter um nome. E aí eu botei esse nome aí. Porque, enfim, Alice de Holanda é o meu nome. E com o tempo, estudando meus neurodivertidamente, eu fui percebendo que tinha muitas coisas que eu tinha dificuldade porque o meu cérebro distorce as coisas. O meu cérebro, ele tem uma percepção do mundo um pouco diversa. Essa distorção, às vezes, gera uma poesia muito bonita, que as pessoas gostam muito e que as pessoas elogiam. Mas, às vezes, também gera uma distorção que faz eu me perder em ruas que eu conheço. De repente eu tô passando com um carro e era pra entrar à direita e não tem nenhuma entrada à direita, mas eu tinha certeza que era pra entrar à direita e aí as coisas começam a ficar um pouco complicadas na minha vida, sabe? Eu me perco na cidade, passo meia hora pra achar um lugar que eu já fui antes. Também acontece de eu não pagar algum boleto e aí uma luz que corta, né? Então tem uma distorção do espaço e do tempo que o meu cérebro produz. Foco aqui. Aí eu achei que ia ficar bem divertido dizer que tá tudo distorcido pela minha mente. Então a gente tem um nome. Aí a gente precisa fazer uma conta, né, meu Brasil? Uma conta no YouTube. Já vou usar a minha própria conta mesmo, que eu já tenho, que é a Casa Amarela Criativa, que é a minha produtora audiovisual que assina este canal agora. E assina também os conteúdos do YouTube de Emira de Holanda, lá do Estúdio M4 e também do canal da Emira. E uma coisinha ou outra também do Instagram dela, também assino. De vez em quando também faço uns trabalhos aí para uns amigos que eu assino Casa Amarela Criativa também. E aí a gente vai preencher esses tanto de formulários aí, a gente vai arrumar uma descrição bem boa para nós, né? Dizer quem a gente é, o que a gente faz, para que a pessoa chegue no seu canal pela primeira vez e se ela quiser já de cara se aprofundar no seu conteúdo, ela já possa ali ter algumas dicas de quem você é, né? A gente vai precisar de capa, a gente vai precisar de foto de perfil, que, no meu caso, sou eu mesma falando, né? Então é bom que seja minha própria cara. E aí eu fiz um ensaio fotográfico aqui muito engraçado, porque era um vídeo. Eu botei a câmera para fazer um vídeo, fiquei fazendo poses para um vídeo para depois tirar os frames como se fossem fotos, já que, enfim, tô fazendo isso tudo aqui sozinha, né? Então a gente precisa de fotos. É legal que a foto do seu perfil, seja de qualquer rede social, ela fale um pouco de você, mas ela também fale um pouco do projeto, né? Então eu escolho a mesma blusa e tudo mais. Eu fiz tudo isso hoje, tá? Tudo junto. Gente, esse foco vai ficar uma loucura. Certamente eu tô editando isso aqui irritadíssima com esse foco, porque eu abri muito essa lente pra ter esse desfoque aqui, ó. Meu olho tá focado e minha orelha tá desfocada. E isso faz com que se eu mexer um pouquinho, o foco já sai do lugar, tá vendo? Com certeza eu tô editando isso aqui pé da vida comigo mesma, por ter tomado essa decisão. Mas são coisas com as quais eu vou ter que lidar, entendeu?
Aí é isso. O perfeccionismo vai, o perfeccionismo vem. Ele não vai, ele vem. Ele me ataca, mas eu tenho que. Eu já estou lidando, você está percebendo? Você tá entendendo isso aqui, meu amor? É terapêutico. Terapêutico. Depois eu chamo a minha psicóloga para conversar com vocês. E aí a gente descreve, né? Me lembrei, dessa vez eu me lembrei o que eu estava falando. A gente descreve e fala do nosso canal. A gente também pode estabelecer algumas assinaturas automáticas, né? Para que na descrição do vídeo você já tenha ali um texto que descreve. Essa descrição desse vídeo, a maioria das pessoas não lê, mas é bacana a gente dizer o tema do vídeo ali naquela descrição, porque é um jeito de ajudar o robozinho do YouTube a entender do que aquele vídeo fala. Apesar de que hoje em dia a inteligência artificial das redes sociais já estão conseguindo ver os vídeos. O robô assiste o vídeo, entende o tema. Então, as palavras-chave que eu repeti aqui várias vezes, arte, criatividade, neurodivergência, TDAH, criação de vídeo no YouTube, artista, tudo isso ele já entendeu. Então, ele já te recomendou esse vídeo aqui por causa do próprio vídeo. Mas é sempre bom botar na descrição os temas e tal, porque com as tags, né, e as hashtags ajudam a gente a comunicar, né, com o algoritmo e fazer com que o canal seja mais distribuído para pessoas que realmente têm interesse nas mesmas coisas que a gente, nas coisas que a gente tem para falar. E aí, meus amores, o resto é alegoria, né? Coisas que tem a ver com branding, com a marca que você quer criar no mundo. Aí você vai ter que estudar um pouquinho de branding, marketing para ver que cores você quer, né? Que nome você vai dar, como que você vai fazer essa logo. Eu usei o Canva mesmo, que é uma casadinha que eu uso muito, Canva e Photoshop. Obviamente, você pode imaginar que fotografando há 25 anos, eu trabalho bem no Photoshop, né? Não sei fazer nada no Illustrator, faço artes gráficas no Photoshop. E uso o Canva também, alguns modelos prontos do Canva e edito e mudo as cores e tal. A gente faz essa parceria aí, né? Adobe e Canva, porque é isso, é o que temos. O ideal da vida seria pagar um profissional de design? Sim, o ideal da vida seria isso. O ideal da vida seria ter dinheiro para pagar um câmera, alguém para ficar operando aqui para mim? Sim, o ideal da vida seria esse. Mas a gente não está vivendo no ideal, né? Já diria minha psicóloga, a doutora Carol diria, não, Alice, não é o ideal, é aquilo que é possível fazer. Então a gente está fazendo tudo sozinho, a gente vai usar o Canva, o Photoshop, vai filmar, editar, se dirigir, apresentar para vocês e pintar ao mesmo tempo tudo. Quer dizer, uma loucura. Como de modo geral é o meu próprio cérebro. Minha cabeça está fritando nesse momento, porque é muito difícil fazer 7 funções ao mesmo tempo, literalmente. Mas aí a gente faz o canal, né? A gente monta o canal e aí a gente grava o primeiro vídeo. E aí é uma loucura, porque é uma metalinguagem muito absurda. Eu filmo, eu filmando e eu editando o que eu tô filmando ao mesmo tempo para mostrar para vocês. É um grande Inception, né? Quer dizer, toda uma questão da relatividade do tempo, no aqui, agora, no futuro e no passado ao mesmo tempo. Vocês assistindo eu gravar o que vocês vão assistir enquanto eu edito o que vocês estão assistindo. Loucura total, loucura total, loucura total. Então, a ideia era essa, que a tarefa que eu ia fazer com vocês hoje fosse criar esse canal. Eu não sei o que dizer. É isso. Tá feito. Fiquei até meio rouca. Está publicado, Brasil. No youtube.com @Alice de Holanda. Eita, Brasil! Ai, ai. Então, a partir de agora, a gente tem encontro todos os sábados pra gente fazer faxina juntas, juntos e juntos em geral. E também desenhar e também pintar. Ou só ficar aí assistindo enquanto eu faço essas coisas aqui. E a gente cria esse ambiente seguro pra gente trocar ideia sobre criatividade, arte, de pessoas neurodivergentes ou não. Se você não é neurodivergente, mas curte o meu trabalho, vai ser uma maravilha. Esse canal, por enquanto, é um canal independente, não tem patrocínio, mas se você quiser me ajudar, você pode comprar meus produtos lá na minha loja da Colab 55. É só procurar a Casa Amarela Criativa lá, o link vai estar sempre aqui na descrição.
comprando meus quadros, minhas fotografias e meus objetos, você me ajuda a fomentar o meu trabalho enquanto artista. Eu tô me tremendo um pouco enquanto eu falo isso, porque eu tenho muita dificuldade de vender o que eu faço. Eu tenho muita facilidade em vender as coisas dos outros, sabe? Mas vender a minha produção eu tenho muita dificuldade. Então eu tô muito nervosa. Mas eu vou ter que me acostumar a dizer isso, porque a ideia é exatamente essa. Que a partir do conteúdo desse canal eu consiga mostrar o que eu faço como artista. E eu consiga vender o que eu faço como artista. Porque eu realmente quero viver de arte como a Alicinha de 13 anos lá achou que seria muito massa, sabe? Ver uma coisa, desenhar uma coisa e conseguir pagar as contas com isso. Acho que a Alicinha de 13 anos não sabia disso. Mas a Alice de 38 sabe. E é o que a Alice de 38 quer. Gente, não era pra ficar emotivo isso aqui. Eu acho cafonérrimo chorar no YouTube. Porque eu tentei não ser artista. E aí eu fiquei doente. Agora que eu tô bem, agora que eu saí desse lugar horroroso, dessa doença horrorosa, que é a depressão, eu tô muito feliz e eu tô muito pronta pra mostrar pra vocês o que eu sei fazer e pra receber dinheiro por isso. Porque é justo e é o que me faz feliz. Então eu espero conseguir também fazer você um pouquinho feliz no seu dia, enquanto você lava uma louça, faz uma faxina ou desenha junto comigo, tá bom? Ai, que alegria! Parei de tremer. Me acalmei. Acabou. Tchau. Até sábado que vem. Ai, meu Deus, já tô toda descabelada no final do vídeo. Tchau.